Existe um comportamento que se repete em praticamente todos os ciclos do mercado financeiro. A maioria das pessoas entra quando os preços já subiram demais e tudo parece seguro, promissor e inevitável. Depois, quando o mercado começa a cair, essas mesmas pessoas entram em pânico e vendem exatamente no momento em que o medo domina completamente suas decisões. Esse padrão não acontece por falta de inteligência. Ele acontece porque o mercado não é movido apenas por números, indicadores ou notícias. O mercado é profundamente emocional. Ele reflete esperança, ganância, medo, ansiedade e necessidade de pertencimento. E é justamente por isso que multidões repetem os mesmos erros há décadas, mesmo com acesso cada vez maior à informação. Quando os preços sobem durante muito tempo, surge a sensação de que ficar de fora é um erro imperdoável. As notícias ficam otimistas. As redes sociais começam a mostrar ganhos rápidos. Pessoas comuns passam a acreditar que enriquecer ficou fácil. Nesse momento, a entrada parece segura porque existe validação coletiva. Quanto mais gente comprando, mais confortável a decisão parece. O problema é que o mercado raramente recompensa conforto emocional. Na maioria das vezes, quando tudo parece extremamente seguro, grande parte do movimento já aconteceu. E quando o cenário muda, a multidão demora para aceitar a realidade. Primeiro vem a negação, depois a esperança irracional e, finalmente, o pânico. É exatamente nesse ponto que muitos acabam vendendo no fundo. Não porque analisaram racionalmente a situação, mas porque emocionalmente já não suportam mais continuar posicionados. Então, fique até o final do vídeo para entender por que multidões tomam decisões tão ruins sob pressão. Como emoções distorcem completamente a percepção da realidade e o que diferencia as pessoas que conseguem pensar com clareza enquanto a maioria reage por impulso. O ser humano possui uma necessidade profunda de pertencimento. Desde os tempos mais antigos, estar junto do grupo representava proteção, sobrevivência e segurança. Ser aceito pela maioria diminuía riscos. Ser isolado aumentava a vulnerabilidade. Esse padrão psicológico continua existindo até hoje, mesmo em ambientes modernos como o mercado financeiro. Quando muitas pessoas estão fazendo a mesma coisa, a mente tende a interpretar aquilo como algo confiável. O consenso coletivo produz conforto emocional. Se milhares estão comprando determinado ativo, parece mais seguro comprar também. Afinal, existe uma sensação de validação psicológica quando nossas decisões coincidem com as decisões da maioria. O problema é que o mercado frequentemente utiliza exatamente esse comportamento coletivo para formar grandes movimentos emocionais. Quanto mais um ativo sobe, mais pessoas sentem que precisam participar. E quanto maior o número de participantes entrando, mais forte fica a sensação de que aquela decisão está correta. Nesse ponto, o medo de ficar de fora começa a dominar a racionalidade. Muitas pessoas não entram porque analisaram profundamente o contexto. Entram porque não suportam a ideia de ver outros lucrando enquanto permanecem paradas. A dor emocional de se sentir atrasado acaba sendo mais forte do que a necessidade de clareza. É por isso que multidões normalmente chegam tarde. Elas precisam primeiro sentir segurança emocional para agir. E essa segurança quase sempre aparece depois que grande parte do movimento já aconteceu. As pessoas não seguem a maioria porque ela está certa. Seguem porque estar sozinho parece perigoso. O topo emocional de mercado raramente nasce em um ambiente de medo. Ele normalmente se forma em momentos de extrema confiança coletiva, quando praticamente tudo ao redor reforça a sensação de que os preços continuarão subindo indefinidamente. As notícias ficam otimistas. Analistas começam a elevar projeções. Pessoas que nunca demonstraram interesse pelo mercado passam a comentar sobre investimentos e lucros rápidos. Redes sociais ficam cheias de relatos de ganhos recentes. O ambiente inteiro cria a impressão de que existe uma oportunidade inevitável acontecendo diante dos olhos de todos. Nesse estágio, a percepção de risco começa a desaparecer.
O que antes parecia caro, agora parece apenas o começo de algo maior. Quanto mais o preço sobe, mais segura a entrada parece para a maioria das pessoas. Isso acontece porque o ser humano tende a associar movimentos recentes à continuidade futura. Se algo subiu muito, emocionalmente parece lógico acreditar que continuará subindo. O problema é que essa confiança exagerada reduz completamente a capacidade crítica. Poucas pessoas entram nesses momentos porque fizeram uma análise profunda e racional. A maioria entra porque sente medo de ficar para trás, enquanto outros aparentam estar enriquecendo rapidamente. A decisão deixa de ser estratégica e passa a ser emocional. O trader ou investidor já não quer entender contexto, risco ou probabilidade. Ele apenas quer participar antes que seja tarde demais. Ironicamente, é exatamente nesse momento que muitas vezes já está tarde demais. Grandes altas costumam atrair compras impulsivas porque criam sensação de validação coletiva. Quando milhões de pessoas acreditam na mesma narrativa, questionar parece desconfortável. O consenso transmite segurança emocional, mesmo quando o risco real está aumentando. É por isso que os grandes topos normalmente parecem extremamente seguros antes de desabar. Porque o excesso de confiança faz a multidão acreditar que finalmente encontrou certeza em um ambiente que nunca deixou de ser incerto. Existe um momento específico em que a análise deixa de conduzir as decisões e a emoção assume completamente o controle. Esse momento acontece quando o medo de ficar de fora começa a dominar a mente do operador. O problema do FOMO não está apenas na vontade de ganhar dinheiro. O problema real está na comparação constante com outras pessoas. O trader observa alguém mostrando lucro, vê ativos subindo rapidamente e começa a sentir que está ficando para trás enquanto outros avançam. Aos poucos, surge a sensação de atraso, como se o mercado estivesse oferecendo oportunidades para todos, menos para ele. Essa percepção cria uma pressão emocional extremamente forte. O operador sente que precisa entrar rápido antes que o movimento termine. Ele não quer mais clareza, ele quer alívio emocional. Quer eliminar a sensação desconfortável de estar perdendo a chance da vida. É nesse ponto que as decisões começam a perder qualidade. O trader para de esperar contexto, ignora gerenciamento de risco. Compra longe de regiões favoráveis. Entra sem planejamento. Tudo passa a ser conduzido pela urgência emocional criada dentro da própria mente. Quanto maior o movimento do mercado, maior tende a ser essa pressão psicológica. Porque o ser humano interpreta movimentos acelerados como provas de que existe algo óbvio acontecendo. E quando muitas pessoas parecem estar ganhando juntas, ficar de fora começa a parecer um erro irracional. O paradoxo é que exatamente nesse estado emocional, a racionalidade desaparece. A pessoa acredita estar tomando uma decisão inteligente, quando, na verdade, está apenas tentando escapar da ansiedade de não participar. O mercado percebe esse comportamento coletivo de forma constante. É justamente por isso que tantas entradas acontecem tarde demais, próximas de exaustões ou movimentos já esticados. A multidão não entra porque encontrou uma oportunidade racional. Ela entra porque emocionalmente já não suporta continuar assistindo de fora. Quando o medo de ficar de fora domina completamente a mente, a lógica deixa de comandar as decisões. E sem lógica, o operador deixa de seguir o mercado para começar a seguir apenas as próprias emoções. Depois de um longo período de alta confiança coletiva, o mercado começa a mostrar os primeiros sinais de fraqueza. Inicialmente, as quedas parecem pequenas e temporárias. A maioria interpreta o movimento apenas como uma correção passageira antes de novas altas. Nesse estágio, quase ninguém acredita que o cenário realmente mudou. Os primeiros alertas costumam ser ignorados porque existe um forte apego emocional às posições compradas. As pessoas não estão apenas financeiramente envolvidas, elas estão psicologicamente comprometidas com a narrativa que construíram durante a euforia. Admitir que o mercado pode estar mudando significa admitir que talvez tenham entrado tarde demais. Por isso surge a esperança irracional. O trader começa a procurar notícias positivas para confirmar aquilo que deseja acreditar.
Pequenas recuperações são interpretadas como prova de que o pior já passou. Qualquer sinal favorável ganha importância exagerada, enquanto os sinais negativos continuam sendo minimizados. Nesse momento, o prejuízo ainda parece suportável, e exatamente por isso, muitos se recusam a agir. O problema é que o ser humano sente muito mais dor ao aceitar uma perda do que prazer ao aceitar um ganho. Vender significa transformar uma perda temporária em algo real. Então, a maioria prefere esperar, mesmo quando a situação começa claramente a se deteriorar. Essa recusa em aceitar a realidade faz o emocional substituir completamente a objetividade. O operador deixa de analisar contexto e passa apenas a torcer para que o mercado volte ao ponto em que ele se sentirá confortável novamente. É nesse estágio que muitos começam a perder controle sobre o risco. Porque o maior dano raramente nasce do primeiro erro. O maior dano nasce da incapacidade de reconhecer esse erro rapidamente. As pessoas não quebram no primeiro erro. Elas quebram quando se recusam a aceitá-lo. Depois que a euforia desaparece e a realidade começa a pressionar emocionalmente a multidão, o comportamento coletivo muda de forma extremamente rápida. O que antes era confiança exagerada se transforma em medo intenso, e quanto mais aceleradas ficam as quedas, mais racionalidade é substituída por desespero. Nesse estágio, o mercado já não é analisado com clareza. Cada nova queda parece confirmação de que uma catástrofe maior está prestes a acontecer. Notícias negativas começam a dominar o ambiente. Especialistas aparecem explicando por que agora é diferente. O medo coletivo cria uma atmosfera onde permanecer posicionado parece irresponsável. É importante entender que muitas pessoas não vendem nesse momento porque fizeram uma análise fria e estratégica. Elas vendem porque emocionalmente já não suportam continuar sentindo dor. O prejuízo deixa de ser apenas financeiro e passa a se transformar em sofrimento psicológico constante. A necessidade urgente de aliviar essa pressão emocional faz com que decisões impulsivas se tornem cada vez mais comuns. O trader ou investidor já não quer proteger capital de forma racional. Ele apenas quer interromper o desconforto interno o mais rápido possível. Esse é o ponto onde surgem vendas desesperadas, liquidações precipitadas e decisões tomadas sem qualquer clareza contextual. Quanto maior o medo coletivo, maior a sensação de que sair imediatamente é a única solução possível. E justamente por isso, muitos acabam vendendo exatamente perto dos momentos de exaustão da queda. O fundo de mercado normalmente não nasce quando as pessoas estão calmas e analíticas. Ele costuma surgir quando o medo domina completamente a percepção da maioria, substituindo quase toda a capacidade racional de interpretação. Nesse momento, o mercado já não está sendo guiado apenas por fundamentos ou análise técnica. Ele passa a ser impulsionado principalmente pela necessidade emocional coletiva de escapar da dor, mesmo que isso signifique realizar prejuízos nos piores pontos possíveis. O mercado financeiro muda constantemente na aparência. Novos ativos surgem, tecnologias evoluem, plataformas ficam mais rápidas, informações circulam em segundos. Mas apesar de todas essas mudanças externas, existe algo que permanece praticamente igual em todas as gerações: o comportamento emocional do ser humano diante do dinheiro. É exatamente por isso que os mesmos padrões continuam acontecendo década após década. A ganância aparece quando os preços sobem rápido demais. O medo domina quando as quedas se intensificam. E entre esses dois extremos, multidões inteiras passam a tomar decisões impulsivas baseadas em emoção coletiva, não em racionalidade. O mercado se movimenta através dessas reações humanas repetitivas. Quando as pessoas ficam excessivamente confiantes, compram sem avaliar risco. Quando entram em pânico, vendem sem avaliar contexto. O preço acaba refletindo essa alternância contínua entre euforia e desespero. Por isso, grandes bolhas financeiras sempre possuem características parecidas, mesmo acontecendo em épocas diferentes. A narrativa muda,
O ativo muda, mas o comportamento humano permanece extremamente semelhante. Sempre existe a sensação de que, dessa vez, será diferente. Sempre existe excesso de confiança perto dos topos e medo extremo perto dos fundos. A psicologia coletiva funciona como combustível dos movimentos mais intensos do mercado. Quanto mais pessoas acreditam na mesma direção, mais emocionalmente carregado o ambiente se torna. E quanto mais emoção domina, menor tende a ser a clareza racional das decisões. O problema é que poucas pessoas percebem quando estão sendo conduzidas emocionalmente pela multidão. A maioria acredita que está tomando decisões independentes, quando na verdade está apenas reagindo ao clima emocional coletivo daquele momento. É por isso que compreender psicologia de mercado se torna tão importante. Porque os gráficos podem mudar de formato ao longo do tempo, mas as emoções humanas continuam praticamente as mesmas. Existe uma diferença profunda entre observar o mercado com clareza e simplesmente reagir ao que está acontecendo diante dos olhos. A maioria das pessoas acredita que está tomando decisões racionais, quando na verdade está apenas respondendo emocionalmente aos movimentos de preço. Quando o mercado sobe rapidamente, muitos sentem urgência para comprar. Quando cai com força, sentem necessidade de vender imediatamente. Nessas situações, a emoção assume o controle da execução. O operador deixa de interpretar contexto e passa apenas a responder ao desconforto psicológico gerado pelo movimento. O problema é que emoção intensa reduz capacidade de percepção. Sob medo ou euforia, o cérebro busca alívio rápido, não decisões inteligentes. Por isso, tantos traders entram tarde demais em movimentos de alta e saem desesperados em momentos de queda. Eles não estão operando probabilidades, estão tentando aliviar a ansiedade. O profissional desenvolve uma postura diferente. Ele entende que sentir emoções é inevitável, mas agir impulsivamente não é. Em vez de obedecer imediatamente ao medo ou à excitação, ele aprende a observar esses estados antes de tomar qualquer decisão. Essa separação entre emoção e execução cria clareza. Outro ponto importante é a capacidade de esperar confirmação. O operador emocional sente necessidade de agir rápido porque acredita que toda oportunidade desaparecerá em segundos. Já o operador racional compreende que contexto importa mais do que velocidade. Ele aceita esperar sinais claros antes de entrar em uma posição. Essa diferença muda completamente a relação com o mercado. Enquanto amadores operam o impulso, profissionais operam o contexto. Enquanto amadores tentam prever exatamente o que acontecerá, profissionais trabalham com cenários e probabilidades. Pensar probabilisticamente significa aceitar que nenhuma operação individual possui garantia de sucesso. O foco deixa de estar em acertar sempre e passa a estar em executar corretamente ao longo do tempo. Isso reduz a ansiedade e impede que emoções momentâneas dominem a tomada de decisão. Profissionais observam emoções porque entendem que elas fazem parte da experiência humana. Amadores obedecem emoções porque acreditam que aquilo que sentem naquele instante representa a verdade sobre o mercado. Agir de forma racional no mercado raramente produz conforto emocional imediato. Na maioria das vezes, as decisões mais inteligentes parecem desconfortáveis exatamente porque vão contra aquilo que a maioria das pessoas está sentindo naquele momento. Comprar quando existe medo coletivo exige estabilidade emocional, porque tudo ao redor transmite perigo. Notícias negativas aparecem sem parar. Comentários pessimistas dominam as redes sociais. A sensação geral é de que o mercado continuará caindo indefinidamente. Nesse cenário, tomar uma decisão racional parece quase irresponsável emocionalmente, mesmo quando os preços já estão extremamente descontados. Da mesma forma, vender durante períodos de euforia também exige independência psicológica. Quando todos acreditam que o mercado continuará subindo, reduzir posição ou realizar lucro gera sensação de perda de oportunidade.
O operador começa a sentir que talvez esteja saindo cedo demais, enquanto outras pessoas aparentam continuar ganhando dinheiro facilmente. Esse é um dos pontos mais difíceis do mercado financeiro. Decisões racionais frequentemente produzem desconforto no curto prazo, enquanto decisões emocionais costumam gerar alívio imediato. Seguir a multidão traz sensação de pertencimento. Ir contra ela cria solidão psicológica. O problema é que o mercado raramente recompensa comportamentos baseados apenas em conforto emocional. Quando o consenso se torna absoluto, o risco normalmente já aumentou muito mais do que a maioria consegue perceber. E quando o medo domina completamente, muitas vezes grande parte da queda já aconteceu. Por isso, operar bem exige independência emocional. O trader precisa desenvolver capacidade de observar o comportamento coletivo sem ser arrastado automaticamente por ele. Isso não significa agir contra a multidão o tempo inteiro, mas sim evitar que emoções coletivas substituam a análise racional. As melhores decisões raramente parecem confortáveis no momento em que são tomadas. Porque pensar diferente da maioria exige suportar dúvidas, desconforto e pressão emocional, enquanto quase todos ao redor acreditam no caminho oposto. Parar de pensar como a maioria não significa agir de forma contrária o tempo inteiro apenas para parecer diferente. Significa desenvolver a capacidade de observar o comportamento coletivo sem ser emocionalmente arrastado por ele. A maioria das pessoas perde no mercado porque reage impulsivamente aos mesmos estímulos, da mesma forma e nos mesmos momentos. O primeiro passo é aprender a questionar consensos excessivos. Quando todos parecem extremamente confiantes na mesma direção, vale a pena reduzir a velocidade e analisar com mais profundidade. Mercados movidos por euforia coletiva costumam distorcer a percepção de risco, fazendo decisões perigosas parecerem completamente normais. Também é necessário evitar decisões impulsivas tomadas sob pressão emocional. Entrar rapidamente apenas porque o preço está acelerando ou porque outras pessoas aparentam estar ganhando dinheiro normalmente leva a operações mal planejadas. Clareza dificilmente existe em momentos de excitação extrema. Outro ponto essencial é respeitar gerenciamento de risco, independentemente da confiança na análise. A maioria ignora a proteção justamente nos momentos em que mais acredita estar certa. O problema é que o mercado não recompensa excesso de confiança. Ele pune falta de preparação. Aceitar a incerteza também transforma completamente a maneira de operar. O trader maduro entende que não precisa prever exatamente o que vai acontecer para agir corretamente. Ele trabalha com probabilidades, contexto e gestão de risco, em vez de tentar encontrar certezas em um ambiente naturalmente imprevisível. Além disso, observar emoções antes de agir se torna uma habilidade fundamental. Muitas decisões ruins nascem não da falta de conhecimento técnico, mas da incapacidade de perceber estados emocionais como medo, ganância, ansiedade ou necessidade de validação. Por fim, o operador racional aprende a priorizar processo acima da excitação. Ele entende que consistência não nasce de adrenalina, mas de repetição disciplinada e execução equilibrada. Vencer no mercado muitas vezes significa simplesmente não reagir como a multidão reage quando emoções coletivas começam a dominar o cenário. Esse áudio foi feito com base nos ensinamentos reais de Alexander Elder, extraídos do livro Negociando para Viver. É um conteúdo rico e refinado, feito com muita dedicação e cuidado para moldar a sua mentalidade como day trader. Então, se você gostou desse vídeo, deixe um gostei, se inscreva e deixe seu apoio nos comentários. E se quiser um áudio de reprogramação mental para a fase em que você se encontra, acesse o link na descrição. Com o entendimento certo do mercado, você transformará seus resultados. E, finalmente, você sentirá que está tendo progresso. Vejo você no próximo vídeo.